Bom, pessoal, então para a gente fechar o estudo da progressão aritmética, né, para a gente encerrar esse capítulo, vamos ver então o conceito de progressão aritmética de segunda ordem, tá? Então, a definição da progressão aritmética de segunda ordem é a seguinte, ó, em uma sequência n, em que as diferenças ΔN, que é igual a n mais 1 menos a n, com n pertencendo aos naturais não nulos, ou seja, é a diferença entre cada termo e o termo anterior. Então, essas diferenças formam uma progressão aritmética crescente ou decrescente, tá? Bom, então como é que é isso, né? Então, vamos ver com exemplo que aí fica mais fácil de entender. Então, dada a sequência 1, 3, 6, 10, 15, 21, etc., encontre o sétimo termo e depois o enésimo termo. Bom, vamos dar uma olhada nessa sequência aqui. Do 1 para o 3, a gente somou 2. Do 3 para o 6, a gente somou 3. Do 6 para o 10, a gente somou 4. Do 10 para o 5, a gente somou 5. Do 15, quer dizer, do 10 para o 15, a gente somou 5. E do 15 para o 21, a gente somou 6. Então, repare que as diferenças entre cada termo e o termo anterior formam a seguinte sequência, ó. 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, então, essa sequência 2, 3, 4, 5, 6, etc., essa sequência ela é uma progressão aritmética crescente, onde o primeiro termo é 2 e a razão dessa PA é igual a 1. Então, essa sequência aqui é uma progressão aritmética de segunda ordem, tá? Então, a progressão aritmética de segunda ordem, quando as razões dessa progressão formam uma PA que pode ser crescente ou decrescente. Se for uma PA estacionária, então é porque, ou seja, a razão é sempre a mesma, logo vai ser uma PA de primeira ordem, digamos assim, tá? Bom, então, o item A, ele é fácil, né? Porque a gente já tem até o sexto termo. Qual vai ser o próximo cara que a gente vai somar aqui? O próximo cara que a gente vai somar aqui vai ser 7. Então, o sétimo termo, ele é então o sexto, que é 21, mais agora 7, ou seja, o sétimo termo, ele é igual a 28. Bom, agora vamos ver como é que a gente procede para achar o enésimo termo de uma PA de segunda ordem. Bom, repare que, pela definição, as diferenças entre dois termos consecutivos, né, essas diferenças formam uma PA, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, que o A2 menos o A1 é igual a 2. O A3 menos o A2 é igual a 3. O A4 menos o A3 é igual a 4. O A5 menos o A4 é igual a 5 e assim sucessivamente. Até a gente chegar num AN menos AN menos 1 igual a um determinado termo aqui que eu não sei quem é ainda. Mas eu sei que se eu estou indo de 1 até n menos 1, então a gente tem n menos 1 equações, ou seja, então essa PA aqui tem n menos 1 termos. Tá bom? Bom, então vamos lá. Então o que a gente faz agora? A gente pega aí, soma todo mundo. Ao somar todo mundo, ó, A2 menos A2 vai embora, A3 menos A3 vai embora, A4 menos A4 vai embora, esse A5 vai embora com o A5 que está dentro dessas reticências, esse menos a n menos 1 vai embora com a n menos 1 que está no anterior. Então, do lado esquerdo, a gente fica com AN, que é o que a gente quer, menos A1 igual a quê? A2 mais 3 mais 4 até Bn menos 1. Esse cara daqui, ele é igual a 1. Então, repara. O que a gente tem, então, é o seguinte, ó.
Isso aqui então vai me dar. Então a gente vai ter. Antes disso, né? Vou achar esse Bn-1 aqui. Esse Bn-1, ele vai ser o B1, que é 2, mais N-1 menos 1, né? Porque a quantidade tem menos 1, vezes a razão, onde a razão aqui é 1, né? A razão dessa PA aqui é 1. Então isso aqui ficou como? Então isso aqui ficou 2 mais N menos 2, ou seja, o Bn-1 é igual a N. Então vamos lá. Então isso aqui nos deu AN menos 1 igual a 2 mais 3 mais 4 até N. Então isso aqui ficou AN menos 1 igual, isso aqui é a soma da PA, então isso aqui é igual ao primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos, que é N menos 1, sobre 2. Então isso aqui ficou 1 mais, esse vezes esse vai ficar N ao quadrado, menos N mais 2N, N, menos 2, tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2. Calcula aqui o MMC, então para cá vem 2, para cá vem 1. Então vai ficar 2 menos 2, 0. Então quanto vale o AN? O AN, então, ele é igual a N ao quadrado mais N sobre 2. Então a gente achou a fórmula do termo geral dessa progressão aritmética de segunda ordem. Repare que no termo geral de uma PA normal, né, uma PA de primeira ordem, a gente tem o quê? A gente tem que o termo é uma função de primeiro grau em função de n, né? E aqui a gente ficou com o quê? E aqui a gente ficou com uma função de segundo grau, tá? Então, só um comentário. Então, vamos só resolver mais um problema para fixar essas ideias desse tema, que para mim, na minha opinião, é o ponto mais delicado aí de todo o capítulo de progressão aritmética. Então, vamos resolver agora um segundo problema. Bem, então no nosso próximo problema a gente tem o seguinte, ó. Considere os números ímpares escritos sucessivamente como mostra a figura abaixo, onde a enésima linha compreende n números, tá? Então tá aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ou seja, então a próxima linha vai ser 21, 23, 25, 27, 29 e assim sucessivamente, tá? Bom, então, primeiro item, a gente quer encontrar o primeiro termo da enésima linha, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, vamos olhar para os primeiros termos de cada linha. Então, 1, 3, 5, 7, 13, não, desculpa, 1, 3, 7, 13, etc. Então, daqui para cá, a gente somou 2, daqui para cá a gente somou 4, daqui para cá a gente somou 6, ou seja, então, os primeiros termos de cada linha, né, quando você pega a sequência dos primeiros termos, a gente tem o quê? A gente tem uma progressão aritmética de segunda ordem. Então, para a gente achar o enésimo termo, eu vou então resolver da mesma maneira que a gente resolveu no exercício anterior para achar o termo geral, né? Então, daquela sequência em questão. Então, a gente vai ter A2 menos A1 é igual a 2, A3 menos A2 é igual a 4, A4 menos A3 é igual a 6, e assim sucessivamente até AN menos AN menos 1 vai ser igual a 1 BN menos 1 aqui. Então, de novo, vou somar todo mundo. Então, A2 menos A2 vai embora. A3 menos A3 vai embora. A4 menos A4 vai embora.
a n menos 1 vai embora com a n menos 1. E então a gente tem o quê? A gente tem a n menos a1 igual a 2 mais 4 mais 6 até o bn menos 1. Bom, esse cara daqui, ele é 1, né? Porque é esse primeiro termo aqui. Esse bn menos 1 aqui vai ser quem? Vai ser 2, que é o primeiro termo aqui é 2, mais n menos 1 vezes a razão, onde a razão dessa PA aqui é 2, né? De cada tempo, o tempo seguinte, a gente soma 2. Então, isso aqui ficou como? Então, isso aqui ficou 2 mais 2n menos 4, né? Porque aqui é menos 2, fazendo distributivo. Então, esse camarada aqui ficou o quê? Ficou 2n menos 2. Bom, então, o nosso AN ficou como? O nosso AN ficou... Vou só passar esse cara aqui para cima. Então, ficou 1 mais essa soma, onde é a soma da PA, ou seja, então é o primeiro mais o último, que é 2n menos 2, vezes a quantidade de termos, que é n menos 1, sobre 2. Então, simplifica aqui. Simplifica aqui. Então, ficamos com o AN igual a 1 mais n ao quadrado menos n. Então, esse daqui é o primeiro termo da enésima linha, né? Então, por exemplo, se eu substituir esse cara aqui por 2, eu vou achar o primeiro termo da segunda linha. Então, vai ficar 4 menos 2, 2, mais 1, 3. Se eu substituir por 3, vai ficar 9 menos 2, 9 menos 3 é 6, com mais 1, 7. Certo? Se eu substituir por 4, vai ficar 16 menos 4, 12, mais 1, 13. Então, de fato, né, pegando os que a gente conhece, de fato, essa fórmula, então, está funcionando e o nosso raciocínio está tudo correto. Tá? Vamos ver agora o item B desse problema. Bom, o item B pede o último termo da enésima linha, tá? Então, olha só. Então, vou olhar agora para a sequência formada pelos últimos termos, né? Então, esse aqui é o primeiro e o último, então vai ser, né? Daqui para cá a gente somou 4, daqui para cá a gente somou 6, daqui para cá a gente somou 8. Ou seja, então, a sequência formada pelos últimos termos de cada linha também forma uma progressão aritmética de segunda ordem, que é 4, 6, 8, logo o próximo aqui que eu vou somar é 10. Como a gente já viu, né, no take anterior, o último cara aqui é 29, então isso faz todo sentido. Então, vamos lá. Então, de novo, né, só para a gente não repetir letra, né, então vou chamar aqui de C2 menos C1 igual a 4, C3 menos C2 igual a 6, C4 menos C3 igual a 8, até um CN menos um CN menos 1 igual a um DN menos 1. Mais uma vez, vamos somar todo mundo. Vamos somar todo mundo. Aí, de novo, esse cara vai embora com esse. Esse cara vai embora com esse. Esse C4 vai embora com o C4 que está aqui dentro. E esse cara vai embora com esse. Então, a gente ficou com CN menos C1 igual a 4 mais 6 mais 8 até 1 DN menos 1. Esse camarada aqui é esse 1 aqui, né? Então, esse cara aqui é 1. E esse cara aqui vai ser quem?
vai ser 4 mais n menos 1 vezes a razão, onde a razão daqui também é o quê? A razão daqui também é 2, né? Então, a gente ficou com 4 mais 2n menos 4. Então, esse camarada é 2n. Então, o nosso termo ficou 1 mais essa soma, que é o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos sobre 2. A gente pode colocar o 2 em evidência aqui, então vai ficar 2 vezes n mais 2, que vai simplificar esse 2 com esse 2. Então, a gente ficou com 1 mais n ao quadrado, 2n menos n dá n, menos 2, ou seja, então esse último cara aqui ficou, vou deixar ele destacado, então isso aqui ficou n ao quadrado mais n mais 1. Então esse é o último termo da enésima linha. Tá? Então, de novo, para a gente achar o termo geral de uma PA ou qualquer termo de uma PA de segunda ordem, né, a gente procede dessa maneira. Né? Então, o algoritmo de solução é esse, né? O método de solução é esse. A gente escreve as diferenças, né, dos termos, formando uma PA de primeira ordem, soma todo mundo. Do lado esquerdo sempre vai sobrar o termo geral ou o termo que você quer, menos o primeiro. Do lado direito sempre vai sobrar uma soma de uma PA de primeira ordem. Então, com isso, a gente consegue sempre achar o termo geral ou um determinado termo de uma PA de segunda ordem. Tá bom? Então, antes de a gente fechar essa aula, vamos só ver o item C desse problema. Bom, então para fechar, o item C pede a soma de todos os termos da enésima linha. Bom, então a enésima linha ela começa com, aí eu vou voltar a usar o A, né? Então o primeiro termo dessa enésima linha a gente achou n ao quadrado menos n mais 1, certo? E o último termo dessa linha é n ao quadrado mais n menos 1, certo? Então, repare que cada linha forma uma progressão aritmética de primeira ordem, uma progressão aritmética normal, de razão 2, né? Então, se a gente quer, e cada linha tem n termos, né? Então, essa última linha ela vai ter n números, né? Nessa última não, né? A enésima linha tem n números. Então, a soma desses n termos vai ficar como? Vai ficar A1 mais AN vezes N sobre 2. Mas aí repara comigo. Menos N mais N vai embora. 1 menos 1 vai embora. Então a gente ficou com 2n ao quadrado vezes n sobre 2. Simplifica aqui. Logo, a soma dos n termos de cada linha é igual a n ao cubo. Então, 1 é 1 ao cubo, 3 mais 5, 2 é 2 ao cubo, 7 mais 9 mais 11 vai dar 27, que é 3 ao cubo, 13 mais 15 mais 17 mais 19 dá 64, que é 4 ao cubo, e assim por diante. Tá? Beleza? Então, foi só para fechar. Então, sempre que a gente escreve, né, os exemplos dessa maneira, né, nesse quadro, a soma de cada linha sempre dá um cubo perfeito. Tá legal, gente? Beleza? Bom, então, dessa maneira a gente encerra essa parte teórica, encerra esse capítulo de progressão aritmética. Então, ainda nesse bloco de progressões, o nosso próximo assunto será, então, progressão geométrica. Beleza? Tranquilo? Então, queridos, até a próxima. Um abraço.